Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Liane Vassano, estou aqui com o Fábio Neves, Daniel Zandoná, para a gente conversar sobre indústria criativa. E esse é o nosso programa Gestão e Negócios Criativos, que está no ar para você. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Tudo bom, tudo Melhor bem. agora podendo bater esse papo aqui e compartilhar um pouquinho essa conversa com o pessoal que está assistindo a gente. Então, nosso assunto hoje é a indústria criativa. E aí, Daniel, o que você tem para contar com a gente sobre a indústria criativa, sobre as dificuldades do setor, as facilidades do setor, nesse momento de crise do Brasil? É difícil, né? A gente... Fala com crise e com sorriso, ser otimista. Não, é um cenário complexo, né? A gente vai falar um pouquinho, enfim, até por conta do pessoal da nossa rede tem falado sobre isso, né? É uma realidade que a gente está vivendo, né? Empreender na crise, é isso que a gente vai falar mais especificamente, né? Eu acho que a gente vai falar de empreender na crise e a gente tem que trazer também alguns elementos para a gente entender melhor, né? A gente tem algumas pesquisas até do Sebrae, né? Que é uma pesquisa mundial, que traz alguns dados e mostram que a gente está um pouco mais difícil empreender, né? Claro, um cenário de crise a gente está vivendo. E o que mudou? O que mudou com a crise instaurada? Não, a gente tem, de acordo com as pesquisas, a gente tem um cenário que em 2015 a gente tinha uma população, assim, 39% da população era empreendedora, né? Tinha algum tipo de atividade empreendedora. Passou um ano, isso diminuiu 3% e está por volta de 36% das pessoas estão empreendendo algum tipo de iniciativa. O que a gente pode falar em relação à crise, existe uma outra pesquisa, né, na verdade um relatório da Fijan que mostra que as atividades relacionadas à indústria criativa, elas passaram melhor por esse momento de crise, estão passando melhor, né? Justamente porque você consegue se diferenciar mais, né? Qual que é o insumo de trabalho do criativo? É o conhecimento, a informação, é a criação. A própria criatividade. Acho que fica mais difícil de você entrar numa lógica aí de commodity, de uma coisa que pode ser substituível, né? Substituída. Então, eu acho que isso é uma vantagem de quem empreende ou quem está na indústria criativa. Então, esse mapeamento da Fijan diz que o setor da economia criativa foi o que mais cresceu, né? E que o Rio de Janeiro tem uma melhor remuneração quanto a isso. É isso, Fábio? Sim. O índice segundo a Fijan, o índice dos salários médios, né, da indústria criativa, dos setores, das atividades que estão alocadas na indústria criativa, no Rio de Janeiro é o mais expressivo, né? Mas eu queria colocar um pouquinho também, complementar o que o Daniel falou, que além dos dados, né, que a gente está acompanhando aí pelas grandes agências que estão dedicadas a mostrar, né, a traduzir aí qual é o panorama atual de mercado, né, a gente pode constatar facilmente com amigos e com pessoas próximas, né? Nós, por exemplo, que estamos em setores criativos, a gente vê, eu pelo menos converso com outros empreendedores, outros empresários, e todo mundo dizendo que a coisa realmente não está muito bem e tudo mais, mas que de uma certa maneira a gente com algum jogo de cintura, vamos dizer assim, e com um pouco de colaboração a gente consegue atenuar todos esses desconfortos aí que a crise, né, está trazendo para todo mundo. Até porque eu acho que o empreendedor criativo, por ser criativo e inovador, ele está sempre procurando uma forma de não deixar a peteca cair, né? Sim, eu acho que o esse é o empreendedor grande criativo lance. tem mais facilidade, né, em se adaptar a essas adversidades. Daí o crescimento em momento de crise, seja no Brasil, né, que o mapeamento fala assim, que não é só no Brasil, é um setor que cresceu no mundo, e o mundo está no momento, né, de uma globalização, de uma crise, seja uma crise política, seja uma crise econômica, mas boa parte dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos estão passando por algum momento e alguma mudança. E tem um outro detalhe que também é relevante a gente colocar, que é a própria motivação, né? O propósito do trabalho das pessoas, né? Muita gente hoje, né, mais do que em períodos anteriores, está se questionando, né? O que eu estou fazendo em uma empresa que eu sei que eu sou um item descartável dela, né? Assim como uma embalagem plástica de qualquer produto no qual você
pega o produto, você joga a embalagem fora, né? Então, o que eu estou fazendo nessa empresa, hoje com um risco muito maior em termos de benefícios trabalhistas, né? A gente está vendo aí um certo retrocesso nesse sentido, né? Então, bom, se eu vou ter que me dedicar a alguma coisa, bom, eu vou me dedicar a um propósito que seja legítimo, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, nesse cenário que a gente está vendo, com a perda desses direitos trabalhistas, vocês acham que as pessoas vão começar a empreender mais? E se as pessoas começarem a empreender mais, as empresas que dependem dos seus funcionários vão ter que contrabalancear com alguns benefícios para chamar pessoas para o emprego? Você acha que isso vai mudar? Uma boa pergunta. Eu acho... Repete aí a pergunta, por favor. O que ele quis perguntar, assim, resumindo, né, é que as empresas talvez comecem a ter que olhar e se transformar, né? Porque no momento que você tira os benefícios, a gente fala que os benefícios tem a ver com a aposentadoria, tem a ver com outras questões para repetir só para eu ganhar tempo aqui de pensar. Mas outras questões funcionais. Então é a hora da empresa também criar benefícios, não só benefícios obrigatórios, mas criar outros momentos para que o seu Eu acho que são funcionário duas seja coisas que a gente estimulado. pode colocar em relação a isso. Primeiro, que a gente assume que é a questão do emprego, né? Existe toda uma ideia de estabilidade que você tem um emprego e você empreendedor não tem, mas eu acho que se você cria um empreendimento, um negócio que tem um mínimo de sustentabilidade, isso a longo prazo pode te dar uma segurança até maior para o emprego, que a gente não sabe mais o que está acontecendo hoje, né, em relação... Quer dizer, a gente sabe, na verdade, a gente sabe que está aí uma revolução tecnológica que vai mudar muito, muitos empregos, né, que hoje a gente vão desaparecer, porque tecnologias que estão apontando aí, inteligência artificial, internet das coisas, isso tá vindo para substituir muitos empregos, então a gente sabe que vai ter uma mudança grande. Então, o que é emprego, na verdade, né? Eu acho que é a relação de compromisso, né? Você deixa de ser assalariado e vira um empresário, um empreendedor, por exemplo, você vai continuar prestando serviço para algumas outras empresas, né? Esse pode ser aí um dos seus ganhos, vamos dizer assim, mas o teu compromisso já não é mais fixo, né? Você já não tem uma relação com aquela empresa como um empregado, ou seja, eu estou doando meu tempo, né, exclusivamente para uma empresa X, para poder, em troca de uma remuneração. Tem outra questão, né, também, eu acho que assim, nem todo emprego é ruim, né, nem toda relação de empregador e empregado é ruim, a gente também não vamos generalizar, então, mas mesmo nesse campo, né, pela pergunta do Gus, cada vez mais eu acho que mesmo quem for empregado, tiver uma relação parecida com isso, vai ter que se tornar mais empreendedor, ou seja, vai ter que saber apresentar a sua ideia, criar uma ideia, engajar as pessoas, saber se comunicar de outra forma, né, para você pelo menos fazer aquilo acontecer, mesmo que seja dentro de um grupo corporativo. A própria ótica da grande empresa, né, de um grupo corporativo grande, né, ela é operada por pequenos nichos, né? Você tem os setores que são individualizados e justamente isso que você está colocando, essa venda das ideias, ela opera em camadas, né? Você vende a ideia para o seu setor, sim, dali vai para cima, e para cima, para cima e assim por diante, claro. O que a gente está propondo é um outro olhar, talvez, né? Exato. Eu acho que seja um momento de um olhar onde a gente não vira mais empregado, somos prestadores de serviços, temos uma liberdade de escolha daquilo que a gente vai fazer, e é um pouco que a economia circular vem propondo, né? A gente sair daquele pensamento linear e poder circular mesmo. Então, e é muito comum hoje em dia já algumas empresas contratarem outras empresas, né? Principalmente a parte de TI, né? Que, né? Você tem os prestadores de serviços, chega para grandes empresas ou pequenas empresas, terceirizar certas coisas, e daí surgiu um mercado também interessante, né? De oferecer serviços. A configuração de entrega também está mudando, né? Então você não precisa mais essa ideia de trocar as horas de trabalho pela questão financeira está mudando. Você troca o serviço, né? E aí se esse serviço você vai
virar à noite. Vai operar em 2 dias, em 7 dias, é uma questão de combinação e de prioridades ali que você consegue estabelecer, entendeu? Você pode justamente, não, eu tiro a terça-feira é meu dia livre, o dia que eu vou para a praia, faço qualquer coisa, isso tem mudado também, né? E no próprio setor público também a gente já está vendo esse tipo de mudança, isso já está entrando no setor público, temos já contratações de pessoal de TI, pessoal de programação, para que você tenha a digitalização de processos, por exemplo, e de outros tipos de tarefas burocráticas, né? Bom, isso tira o próprio servidor público dessa posição de quem tem que estar cartãozinho todo dia. um cartãozinho todo dia naquele lugar, etc, etc, etc. Né? E a gente olhando assim, né, voltando um pouco mais para a economia criativa, quais seriam as soluções, né? É trabalhar com colaboradores, é criar uma gestão mais colaborativa. Quais seriam as propostas que a gente teria como solução, né? De fomentar, de baratear, de juntar, de realizar? Eu acho que o grande barato assim, do nosso grupo, né, de propor essa ideia de gestão e negócios criativos é a gente conseguir usar uma palavra, né, que já não tá gasto, mas é o lance do empoderamento mesmo, né, da gente conseguir produzir o que a gente está a fim de fazer. Enfim, hoje a gente tem tecnologia para isso. Eu acho que no cenário anterior a gente, para abrir um negócio, para fazer alguma coisa que a gente tivesse afim, né, nesses moldes aí, de ter uma identidade do trabalho, uma coisa que você queira fazer do seu jeito, ou você tinha que ter muita grana, né, ou você tinha que ter muito conhecimento nessa parte de gestão, ter empregados. Eu acho que a lógica e o que a gente está propondo, o que a gente está trazendo é você conseguir realizar com os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, né? De audiovisual, a gente vai falar de todas as ferramentas possíveis que permitam você produzir alguma coisa, divulgar, vender online. Então, usar isso tudo. E tudo hoje é muito acessível, né? Com bastante facilidade. E trabalhar numa rede, né? Eu acho que eu preciso de você precisa de mim, é uma troca de serviços também. E também muita gente está usando os seus hobbies, os seus sonhos, né? E transformando em bons negócios. É o que a gente tem visto por aí. Você passa andando pela rua, tem várias feiras criativas, tem vários programas criativos, espaços né, colaborativos. Isso é uma coisa legal de pensar, assim, né? Como a gente está falando, justamente a ideia diferencial do criativo é trabalhar com conhecimento, com informação, com sonho, né? Com idealizar alguma coisa. Se perguntar o que eu sei fazer, né? Que eu tenho que recurso eu tenho, tipo, quanto dinheiro eu tenho, quanto tempo eu tenho para me dedicar a isso, quem eu conheço, né? Que rede eu posso mobilizar. Então, quem me completa, né? Exatamente, assim, e começar, né? Eu acho que parte daí. Eu acho que Ou como eu me reposiciono também, né? Sim. Que a gente está num momento também de que muitas pessoas estão sendo forçadas a se reposicionar, né, no mercado, né? E muitas vezes não já fora daquela linha de atividade que elas estavam acostumadas, habituadas a exercer, né? Então tem aí teve uma virada, né, muito grande aí, muito rápida, né? E uma virada de geração também, porque se a gente parar para olhar, muitas lojas, empresas, os gestores eram pais, né? E os pais foram morrendo, né? Os donos principais foram morrendo. Então os filhos começaram a chegar com novas ideias, uma outra visão do que é mercado. E eu acho que isso também move um pouco. Eu acho que sempre a criatividade e a inovação está dentro desse perfil, né? Eu acho isso, assim, em relação a essa coisa da gente estar falando sobre empreender na crise, pelo menos é a minha opinião pessoal, né? Pode ser um pouco difícil você começar a se sustentar, mas à medida que você pensa a longo prazo, né, um negócio que você construiu, foi desenvolvendo, eu acho que acaba tendo uma robustez, uma segurança até maior que você depender de um emprego, né, ou de estar dentro de um mercado aí, que a gente não sabe como é que vai funcionar, né, daqui pra Depois que sente o gostinho, não quer parar também, né? Então eu acho tem que isso também, tem de cada um, né, assim, um perfil que
Você quer criar, quer realizar, depois quer criar de novo, quer realizar, e a coisa vai acontecendo. Então, acho que o grande recado de hoje é dizer: não tenha medo, seja corajoso, realize seus sonhos, seus desejos e venha empreender também, que é muito legal. Isso aí. Legal, gente. Valeu, até a próxima. Um abraço. A gente se vê em breve.